Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de passar um dia inteiro na lida marchadeira com a boiada, na poeira da estrada e quase sem fazer parada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está sendo recompensada por encontrar aqui tantos companheiros e companheiras que vieram para apreciar o nosso serviço novidadeiro. E convido então todo mundo para puxar uma cadeira e escutar com atenção a recitação da nossa prosa brideira do dia. Estava demorando, mas todo mundo já sabia que aconteceria. E o caso que tem para ser contado é que o balanço das exportações finalmente está demonstrando agora o estrago que foi feito pelo fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira. De acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, contando as 4 semanas completas já vencidas neste mês de março, que está em andamento, foram embarcadas daqui para o estrangeiro, no total, 107.400 toneladas do produto in natura. Considerando agora só a semana passada, a média diária ficou em 5.900 toneladas, o que representou um forte despencamento de 22,3% em relação ao resultado que tinha sido registrado no período correspondente de 2022. E já pedindo perdão pelo abuso da numerologia, repare bem, a amiga pecuarista, que fazendo a comparação da 4ª semana de março com a 3ª, o caso acontecido foi que o volume despachado teve uma substanciosa redução de 14,5%. Isso quer dizer, logicamente, que até a hora em que esta conta foi fechada, os embarques de carne brasileira continuavam numa estrada muito enganosa, com a quantidade exportada desaumentando e despencando na descida da ribanceira. Passando então, sem mais demora, para a parte da explicação para essa situação atual, o que tem para ser falado é que, conforme até já é do conhecimento geral, a suspensão das vendas para a China foi decretada no dia 23 de fevereiro, o que significa que a proibição passou a valer para carne produzida pelos animais abatidos deste dia para frente. Acontece que naquelas horas, nas câmaras frias dos portos brasileiros, ainda tinha uma quantidade muito grande de mercadoria que já tinha recebido do Ministério da Agricultura o certificado sanitário, que é o documento obrigatório para o exportador poder mandar carregar o navio. Pois este produto continuou sendo despachado lá para o gigante do Oriente Distante e, por conta disso, ninguém viu uma queda assim repentina, dos embarques de carne bovina do Brasil. Já o que está acontecendo agora é o contrário, com o frigorífico exportador voltando a campear boi no mercado pecuário para refazer o estoque e retomar o fornecimento para o seu já faminto e ansioso freguês chinês. E sendo este um serviço naturalmente vagaroso, já fique o companheiro boiadeiro devidamente informado de que as exportações vão crescer novamente sim, mas isso não vai ser assim de repente. Nesta semana presente, o município de Rio Verde, no estado de Goiás, está sediando a 20ª edição da Tecnoshow Comigo, um dos mais importantes eventos do ano na agenda da agropecuária brasileira. E quem está lá vendo tudo para contar para a gente é a nossa companheira repórter, Renata Afonso. Acompanhe. O cenário atual da pecuária foi o tema de uma das palestras da Tecnoshow Comigo. Rodrigo Albuquerque é veterinário e conversa com a gente. Rodrigo, obrigada pela participação. Qual que é o cenário atual da pecuária? Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O cenário atual é um cenário de desafio. Nós estamos vivendo um momento de alta de oferta de carne, no momento do ciclo pecuário, e quando a gente encontra esse momento, é um momento de pressão nos preços. Porém, como o Brasil é abençoado, nesse momento a gente tem um mundo, importantes produtores mundiais, num ciclo exatamente oposto, precisando de proteína animal. Então a gente tem desafios, mas tem oportunidades, basta o produtor estar preparado para isso. Como é que o produtor se prepara? A gente fala muito em gestão, do preparo e a importância da gestão. Perfeito. Eu digo que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se a gente fizesse uma nossa lição de casa, o zootécnico, imprimisse bons ganhos de produtividade, isso bastava. Porém, hoje, além disso, a gente precisa da gestão, principalmente a gestão financeira, para aliar o zootécnico à finança. E aí sim a gente tem perenidade do negócio. Então esse é o convite que a gente está fazendo ao produtor, a evolução dele. Como é que o produtor evolui? Como é que ele consegue essa questão de gestão? Precisa contratar alguém, fazer cursos? Qual o conselho que você dá? Eu diria o seguinte, primeiro, é um autodiagnóstico. O que eu não consigo fazer em gestão?
Então é se conhecer, o produtor precisa olhar para dentro. Uma vez feito esse diagnóstico, existem hoje, graças a Deus, empresas muito boas de gestão a custo acessível. Então precisa de ter um suporte externo, mas isso hoje não é impeditivo. A grande questão é, quero ou não quero ter? A pecuária mudou, né? O produtor não precisa mais fazer tudo hoje, então. Na verdade, não. Ele precisa fazer o que ele fazia antes, é ter os bons desempenhos zootécnicos, não tenha dúvida, mas aliar isso a cuidado financeiro, a hora de vender, a hora de comercializar, a hora de comprar insumos. Sem unir o financeiro com o zootécnico, fica bem mais difícil. Mas ele pode terceirizar essa gestão, né? Como você disse, das empresas. Com certeza. Hoje a gestão é um insumo. Acho que essa é a mensagem. Gestão é insumo. Você não precisa de milho para produzir saúde, sanidade animal? Você precisa também de gestão. E obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2023. E o Terra Viva DBO na TV faz aqui um intervalo ligeiro e volta já. Depois de um mês contado no calendário, o nosso mercado pecuário recebeu na quinta-feira passada, com queima de rojão e muita comemoração, a notícia da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira. E não demorou nem uma semana para o boi gordo alcançar a mesma cotação de quando foi decretada a suspensão da exportação. Pois então, a questão agora é de prestar muita atenção no andamento do carretão para saber de que lado é que o vento vai bater no mercado e não dar um passo errado na hora de fazer a negociada da boiada. E para ajudar o companheiro boiadeiro a adquirir melhor entendimento da situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. Mais uma vez, é uma baita satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico e informático. Seja muito bem-vindo e eu nem preciso mais dizer para você ficar à vontade, porque já faz muito tempo que a casa aqui é sua, né? Muito obrigado, Sidney. Obrigado por essa hospitalidade toda e uma boa noite para todos os que estão nos assistindo. Muito bom. Ô, Scott, o preço do boi vai desembestar na subida da ribanceira com a reabertura do mercado chinês para a carne brasileira, hein? Olha, o mercado que vinha de uma depressão grande, né, nesses últimos 30 dias se recuperou. A gente, como você disse, nós voltamos agora à normalidade, não é? E sim, agora a gente imagina que o mercado vá bem, o pecuarista ainda está segurando o boi, ainda está na retranca, e a gente só deve ter um alívio agora na cotação do boi gordo, na desova de boca de seca, né, que deve acontecer final de abril, meados de maio. Agora, depois de ficar um mês inteiro sem exportar para a China, né, Scott, como é que está hoje a precisão de gado terminado da indústria frigorífica brasileira? Olha, você percebe, existe sim agora uma corrida para comprar boi China, não é, como a gente chama, e tem ágio que vai aí de entre 20 e 30 reais por arroba, sabe? O mercado interno ele continua preços normais, mas mesmo assim o mercado interno subiu. Agora o ágio, você pode falar um ágio médio, é perto de 20 reais por arroba. Muito bom. Já deu tempo para o exportador brasileiro ter uma ideia do tamanho da fome de carne do comprador chinês depois dessa reabertura do mercado, Scott? Olha, a gente imagina que a gente tem um desempenho recorde esse ano de novo, tá? Então, o que foi perdido em março, né, entre fevereiro e março, a gente deve recuperar agora ao longo do ano, se não acontecer nenhum fato novo, né? Que Deus nos livre. Uhum. Não há de acontecer, né? Ô, Scott, agora, de que tamanho será que é hoje o estoque de gado terminado que está na mão do fazendeiro brasileiro? Olha, esse é um ano de maior oferta de gado, né? A gente está no momento de virada de ciclo. Então, tem gado suficiente para atender a exportação, tem gado suficiente para atender o mercado externo, o mercado interno, né? Então, a gente não deve ter mais aqueles picos de preço, aquela volatilidade que a gente assistiu nos anos anteriores. Mas, ainda assim, mercado firme. Ô, Scott, aí eu vou fazer agora aquela pergunta, né, que você diria que é a pergunta de $1 milhão, né? Agora é hora boa de vender essa boiada que está na invernada esperando o preço melhorar? Olha, Sidney, quem trabalha com commodity, deu lucro, vende, tá? E aí você já vai para a reposição. Aliás,
os bovinos para reposição caíram de preço, você se livra do estoque caro, compra um estoque mais barato. Sim, agora, se você acha que vai subir, vende um pouco agora, vende um pouco adiante, etc. Se você acha que vai cair, vende tudo. Mas deu lucro, passa a faca. Por isso que é importante ter aí a relação, né, de custo e preço sempre na ponta do lápis, né, Scott? Não dá para ficar esperando cair do céu a informação, né? O que você tem é o monitoramento de preço, né? Agora você precisa saber qual que é a sua margem, qual que é o seu lucro, para tomar as decisões mais acertadas. Ô, Scott, mudando o rumo da prosa, né? Com o avançamento aí do calendário, já está na hora de começar a fechar o gado para a próxima temporada do confinamento, né? Será que vai valer a pena fazer esse investimento esse ano? Tá valendo mais confinar boi agora do que nos anos anteriores, tá? O principal custo considerando o preço de hoje, tá? O principal componente de custo é o próprio bovino, né? O boi magro, e a ração, de maneira geral, também caiu de preço, sabe? Então, hoje a margem é melhor do que há um ano. No ano passado, o confinador padeceu muito com esse negócio do custo de alimentação, né? Hoje, dá para fazer alguma previsão aí a respeito da evolução do custo da alimentação da boiada no confinamento ao longo dessa temporada que está sendo começada, Scott? Você tem duas referências de preço para um gado confinado, tá? Você tem o preço do boitel e tem o custo de produção, né? A gente consegue, nós temos aqui informações de fazendeiros que trocam informações conosco. Tem gente operando aí a R$14 a diária, tem gente operando a 18 e os boitéis estão trabalhando com 20, entre 18,50 a R$21. É claro que isso depende da época que eu ponho o gado no confinamento, do peso dele e do tempo que ele vai ficar lá fechado, tá? Mas hoje está mais favorável do que nos últimos 2 anos. Quem vai comprar a carne produzida pelo gado que vai ser confinado nessa temporada que está para começar, hein, Scott? Bom, quem vai comprar essa carne são os países importadores e o mercado interno, tá? Com esse aumento de oferta que a gente prevê para o mercado interno, o preço da carne para o consumidor final deve cair, a gente imagina isso. Você não tem mais a assombração da pandemia, então você vai ter um consumo grande de carne bovina nos restaurantes, fast food, etc., principalmente nos grandes centros. E é claro que a gente está contando também com um controle de inflação, não é? A gente está com esses juros aí super altos que acabam desestimulando o consumo de bens duráveis e isso deve ser dirigido para alimentos, o que favorece o agro. Ô, Scott, hoje qual que é a proporção certa, né, de quanto da carne produzida no Brasil vai para exportação e quanto fica aqui no mercado interno, depois dessas mudanças que a gente teve aí nos últimos anos? Olha, do que a gente produz, hoje a gente exporta 30%, vou falar em números grosseiros, da produção brasileira vai para o exterior, tá? Para o exterior, 60% vai para a China. Agora a gente abriu o mercado da Indonésia, mercado mexicano, aumentou a exportação para os Estados Unidos. E o Brasil, então, hoje ele é um grande fornecedor de proteína de alta qualidade para esses mercados todos, tá? Mas, assim, o mercado mais importante ainda é o mercado interno. Se a gente não tivesse esse mercado consumidor, certamente a gente não teria esse mercado exportador. O fazendeiro confinador de gado brasileiro está mudando seu planejamento para comercialização da boiada terminada no coxo, Scott? Tem acontecido mudanças, tá? Você tem mais gente indo com a boiada até o boi magro, e aí encerra a atividade ali, manda para um boitel. Você tem gente fazendo seguro de preço, não é generalizado, mas mais gente está se prevenindo contra acidentes de percurso. Você vê maior aplicação de tecnologia, maior controle de custos, isso tudo em confinamento, tá? Porque gado em pasto é muito mais difícil você ter esses controles todos, tá? Mas sim, a estratégia de venda está mudando. Ô, Scott, para arrematar a prosa, né? Agora em abril vai ter de novo aí o encontro dos confinadores e criadores da Scott, né? Quando e onde vai ser o evento e quem que pode participar? Bom, estão todos convidados. O evento vai acontecer agora de 11 a 14 de abril
na cidade de Ribeirão Preto, tá? Vai ser lá no Shopping Ribeirão. Nós vamos ter 3 dias em Ribeirão Preto com uma série de palestras falando de mercado, de economia, de técnica de produção. E vamos ter um dia de campo em Barretos, no confinamento Monte Alegre. Vocês todos estão convidados, a Terra Viva também sempre dá um grande suporte para a gente. Vai ser um bom evento. A gente já tem, por exemplo, dia de campo, a gente já não tem mais vaga e a gente deve encerrar nesses próximos dias a lotação toda lá do salão de eventos do shopping. Muito bom, excelente evento. Bom, Scott, eu queria agradecer demais a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado. A gente vai estar junto aí no evento, né? Se não presencialmente, talvez, pelo menos dando o suporte aqui do estúdio, né? E manda um abração para a turma aí e até a próxima. Muito obrigado, Sidney. Bom trabalho para todos, bons negócios, boa saúde e até quarta-feira que vem. Até. E veja a seguir. Atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros, porque acabou a consumição e na nossa Praça Boiadeira o carretão desinvestou na subida do Estradão. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Estamos de volta e os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação novidadeira, se segurem na cadeira, porque agora sim, e até que enfim, a consumição por causa da suspensão da exportação de carne bovina brasileira para a China chegou ao fim. Desde quinta-feira passada, quando o gigante lá do Oriente Distante confirmou a reabertura da porteira, o negociante estava só rondando o mercado e fingindo desinteresse pela mercadoria, né? Mas com a câmara fria ficando cada dia mais vazia, o sujeito teve de ir para o eito campear a boiada para comprar. Pois o fazendeiro, que já sabia que em alguma hora isso aconteceria, estava esperando na porteira com o sorriso aberto e o preço fechado num valor honesto e certo. O resultado foi que a nossa Praça Boiadeira desinvestou na subida da ribanceira, com o balanço do dia da Scott Consultoria tendo registrado mudanças nas cotações em 24 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e todas foram no rumo de morro acima. Em Barretos e em Araçatuba, aqui em São Paulo, o boi subiu para R$ 282,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho aumentou para R$ 256. No Triângulo Mineiro, o boi foi também para R$ 256 e a vaca para R$ 233,50. No sul do Goiás, a fêmea pulou para R$ 236,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, assim como em Dourados, o macho pulou para R$ 271. Em Três Lagoas, o boi foi igualmente para R$ 271 e a vaca para R$ 251. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho pulou para R$ 246,50 e a fêmea para R$ 226,50. No sudeste do estado, o boi foi levantado para R$ 251 e a vaca para R$ 224,50. Na região sudoeste, o preço novo do macho é R$ 251 e o da fêmea R$ 236,50. No norte matogrossense, o boi já está valendo R$ 246,50 e a vaca R$ 221,50. No oeste da Bahia, o macho avançou para R$ 248. No noroeste do Paraná, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo boi R$ 280,50 e pela vaca R$ 251. No Espírito Santo, a fêmea melhorou para R$ 225,50. A vaca também subiu sozinha no norte do Tocantins para R$ 216,50. No sudeste da Rondônia, o macho foi promovido para R$ 231,50 e a fêmea para R$ 212. Em Redenção do Pará, o boi só sai se for por pelo menos R$ 231,50 e a vaca por R$ 221,50. Em Paragominas, o macho foi reajustado para R$ 247. Em Marabá, a fêmea está custando R$ 226,50. No Acre, o preço mínimo do boi é R$ 231,50 e o da vaca R$ 216,50. No oeste do Maranhão, a fêmea está sendo negociada agora a R$ 212.
Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi encareceu para R$ 9,15 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 274,50 por arroba. A vaca já está a R$ 8,20 o quilo, ou R$ 246 por arroba. E no Oeste Gaúcho, a alta foi só para a fêmea, para R$ 8,25 o quilo, ou R$ 247,50 por arroba. Quando eu cheguei numa altura assim de gente suficiente para montar, a madrinha Elvira mandou me chamar lá na Fazenda Oriente para me dar de presente uma bota caipira e uma eguinha piquira, boa de boca e de andadura, já amansada de sela, para eu começar a treinar. Mesmo sendo pouco mais do que uma criança, na hora ganhei dela a confiança e por muitos anos, nas minhas andanças por esse mundão do sertão, essa pequena valente foi minha melhor companheira na lida e fiel parceira na vida. Para não deixar essas prosinhas desgarradas ou perdidas nas gavetas da vida, a gente juntou tudo e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 3 voltas e meia no chão do sertão, levados pela mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que assim foram ajudando a divulgar o nosso jeito de falar e de versejar nas rodas de violeiros, cantorinos, recitadores e dançarinos catireiros do Brasil inteiro. Se o amigo e a amiga ainda não tiveram a oportunidade de ler e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, é só ligar no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook e me mandar um recado. Levando a lida de vencida, a comitiva anuncia a retirada e na despedida já deixa resolvida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.